Gálatas, capítulo de número 6. Já ministrei nessa passagem. A gente já falou sobre as marcas de Cristo. Eu só vou usar o mesmo versículo, mas com outras diretrizes, com outro assunto, com outra perspectiva que Deus me deu quando eu estava estudando. Ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O 18 diz assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Agora abra em Gênesis capítulo de número 28. Versículo 18 e 19. Encontraram? Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou o azeite em cima dela. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Amém, irmãos. Eu aprendi uma coisa muito cedo na minha vida, que nós só podemos falar de alguém, se nós já passamos ou já vivemos pelas mesmas situações ou experiências pela qual aquela pessoa que nós estamos falando viveu. Porque só podemos sentir o que o outro sente se nós já vivermos por coisas ou situações parecidas. Como cristãos, nós devemos colocar no lugar de quem está sendo feito algum julgamento. Hoje em dia é muito prático, nem por palavras, mas por pensamento, quando estamos em silêncio somente com Deus, e nós observarmos uma situação e darmos o nosso veredito sobre aquela situação. Só que nós geralmente não sabemos o que aquela pessoa em questão está vivendo. Marcas, elas produzem autoridade na vida da pessoa. Tem experiências que elas são proporcionadas por Cristo. E tem situações que nós vivemos que elas são proporcionadas pelas nossas escolhas. O apóstolo Paulo, ele, um resumo bem rápido, ele admoesta a igreja em Gálatas a tomar cuidado com aqueles homens, aqueles judaizantes, que queriam impor o judaísmo como um ritual, um rito litúrgico do povo. E ele faz uma demonstração rápida, porém profunda, em que a igreja lá na Galácia não aniquilasse a grandeza da graça misericordiosa e salvífica que Cristo fez na cruz do Calvário, tentando trazer os rituais judaicos ou judeus para dentro da igreja. Porque, neste caso em questão, eu posso explicar para vocês da seguinte forma. No Antigo Testamento, os rituais judaicos que existiram, conduziram, foram feitos, foram realizados, foram idealizados para levar o povo até Cristo. Quando nós tentamos praticar aquilo que não é para praticar,
nós estamos ferindo o nosso mestre. O apóstolo Paulo aqui fala de marcas, que nem eu já falei em outra oportunidade aqui, que consta lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 19 a 26, que fala sobre os açoites, sobre os naufrágios, sobre as perseguições, sobre a forma que o povo lhe recebia por estar pregando o Evangelho. Toda vez que alguém pega para ministrar ou para falar a palavra de Cristo, não somente dentro da igreja, mas principalmente fora dela, isso vai gerar consequências que aos nossos olhos não são tão benéficas. Apontamentos, julgamentos, apedrejamentos e outras coisas que já ouvimos, como calúnias. Satanás usa pessoas para afrontar aqueles que estão fazendo a vontade do Senhor. Só que a Bíblia nos fala, existe realmente marcas que são criadas sobre a vida do cristão, que ela produz marcos, memorial, permanentes na nossa vida. São coisas que nós jamais vamos esquecer. E eu estava meditando nesse texto, já faz dias que eu medito nele, eu fico tentando entender o que o apóstolo Paulo, eu sei que eu com a minha pequena sapiência jamais vou chegar ao que ele está tentando expressar ali, mas sempre quando eu pego, eu estou extraindo alguma coisa nova da parte de Deus aqui nesse texto. E me fez lembrar de Jacó, sobre a vida de Jacó, sobre as experiências que este homem passou, experiências profundas, marcantes, pastor Celso, que a vida dele não foi mais a mesma depois dessas experiências. Mas estas marcas produziram marcos, ou seja, memorial, coisa que fica gravada na memória, na lembrança do ser humano, por toda uma vida. Quem já passou coisas aqui que jamais vai esquecer? Levanta a mão. Eu já passei. Tem coisa que eu carrego da minha infância, olha, é bem pequenininho mesmo, hein? Bem pequenininho. E foi tão marcante, foi tão difícil para mim naquela época que não vai apagar da minha memória. Deus pode tratar, Deus pode trabalhar, Deus pode criar novas situações, mas apagar não apaga da memória do ser humano. Então, vejam bem, abram sua Bíblia comigo aí em Gênesis capítulo 28. Nós vamos dar uma olhadinha aqui nesses versículos que nós lemos. Em que, quando o pai de Jacó, Isaac, o despede de casa e o direciona para a casa da família de Betuel, ao qual era o seu tio Labão, para que ele fosse para essa família que era parente de sua mãe. Porém, toda essa situação, resumindo bem rápido, foi gerada por aquela questão da primogenitura, em que Esaú, sendo irresponsável, mas não entendendo as suas atitudes, decidiu resolver aquela situação com a força, a preço de sangue, querendo matar o seu irmão Jacó. Para um pai, ver um filho querer matar o seu irmão, um pai, uma mãe, é uma situação que eu peço a Deus que eu jamais venha viver. Porque é muito triste, é muito deprimente, é um absurdo. E os pais são os que mais sofrem nessa situação. Jacó pegou o rumo para a casa de Labão. No caminho ele decidiu se descansar, encostou-se em uma pedra, fez daquela pedra
travesseiro, reclinou-se ali, descansou, e Deus lhe deu uma visão, ao qual ele via anjos subindo, descendo, subindo, e ali o Senhor faz uma aliança com Jacó. Ali ele faz uma aliança que ele fez com o seu avô Abraão e com seu pai Isaque. E ele mostra que apesar de todos os erros que ele praticara, o Senhor ainda tem um grande propósito para a sua vida. Que independente de toda aquela situação, Deus estava no controle dela. É interessante porque nós muitas vezes não pedimos direção para Deus para tomar alguma posição. Mas Deus é tão misericordioso, onipotente, onipresente, Ele está em todo lugar, a qualquer momento, que Ele está dentro das nossas decisões, até a ponto de poder estar nos conduzindo dentro do caminho que nós escolhemos. Já ouviram aquela frase, guiar o barco na tormenta? Deus faz dessas coisas também. E aqui no caso de Jacó, ele passa a ter aqui o primeiro marco, o primeiro memorial da vida dele, porque ele, naquele momento em que ele recebe aquela visitação de Deus através da visão, e Deus fala com ele, porque o servo, o filho, conhece a voz do pai. Ele conheceu a voz de Deus, ele sabia que era o pai que estava falando com ele. Ele foi tomado de um temor tão grande, de uma gratidão, que ele decidiu pegar aquela pedra, pastor Celso, que ele reclinou a cabeça e fazer um altar. E naquele altar ele derramou azeite. Diga, derramou azeite. Fala assim, todo altar tem que ter azeite. Sem azeite não tem altar. Neste caso, Jacó derramou azeite. E naquele lugar ele chamou de Betel, que significa casa de Deus. Porque ali o Senhor falara com ele. Ele recebeu o primeiro marco na vida dele, que foi o marco da revelação de Deus. Até aquele momento, Jacó estava numa situação de perseguição, de opressão, sabendo que a qualquer momento o seu sangue poderia ser derramado. Mas no momento em que ele reclinou, descansou, ficou quietinho um pouquinho para que Deus falasse com ele. O Senhor pegou aqueles momentos, aquele pouco momento que ele tinha de descanso, apareceu a Jacó e falou, fez uma aliança com Jacó. Mesmo em meio às perseguições, Deus ainda faz aliança com seu povo. Aliança que foi gerada por uma revelação que nascera de uma perseguição. Não é a circunstância da nossa vida que vai impedir Deus de trabalhar. Não é a situação que você está vivendo que vai impedir Deus de realizar o que Ele tem para realizar. Ele não necessita de homem, não há barreira para Ele. As barreiras estão para o homem, mas para Deus não existe barreiras. Porque Deus, Ele é maior do que todas as coisas. Ele é soberano, a autoridade, o poder está nas mãos dele. Apesar de você olhar para a tua vida e ver que tudo está dando errado, Deus está no controle, Ele tem uma aliança, Ele tem um pacto, Ele tem uma direção para a sua vida. Aleluia! Persiga à vontade. Persegue, fala, apedreja. Mas a tua vida está na direção de Deus. Diga assim, Deus está no controle da minha vida. É Deus que controla. Repete com convicção, é Deus que controla. E tudo que Ele prometera sobre a sua vida, Ele vai cumprir. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Em base
Uma vida só é mudada quando ela é tocada por Deus. Não tem cartilha para mudar a vida do ser humano. Não tem meios fora da Bíblia. Não existe outro que pode transformar uma vida a não ser a Deus. Deus tem poder para mudar vidas. Toda a igreja repita comigo: Deus tem poder para mudar vidas. Agora abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo de número 31. O primeiro marco, o primeiro memorial, a primeira etapa que Deus usou na vida de Jacó, qual foi? Diga: o marco da revelação. Ou seja, Deus se revelou para Jacó. Você sabia que tem muitos cristãos, eu vou entrar em outro assunto aqui, que tem muitos cristãos que estão há mais de 10, 20 anos dentro de uma igreja e não receberam uma revelação da parte de Deus? Porque ele não pega um momento, uma pedra, e reclina a sua cabeça para Deus poder falar com ele. Ele não dá descanso para a sua cabeça para Deus trabalhar. Ele trabalha com a sua cabeça para anular o trabalho de Deus. Cuidado. Descansa no Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Não fique com essa coisa de estar se martirizando, se preocupando com tudo aquilo que você vê ou sente. Porque quem está no controle das coisas é? Amém. Gênesis 31, 43 ao 45. Preste bem atenção nesse texto aqui, viu? Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, estes filhos são meus filhos. E este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês é meu, que farei hoje. E estas minhas filhas ou os filhos que tiveram. Agora, pois, vem e façamos um ou uma aliança, né? Eu e tu. Isso Labão falando. Que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma e erigiu por coluna. Deixa só até aqui. Não vou ter tempo para ler o texto todo. Jacó, na fuga, ele foi parar na casa de Labão. Na casa de Labão, seu tio. E lá, ele vendo Rebeca, ele se interessou por ela, para se casar com ela, para ter ela como mulher, como esposa. Porém, o tio dele pediu 7 anos de trabalho para ele, pela filha dele. Olha aqui. 7 anos. 7 anos de trabalho. Passou-se os 7 anos. Quando Jacó recebeu, em vez de receber o Raquel, quem que ele recebeu? Quem ele recebeu? Quem? Leia. Leia ou Lia. Uma tradução diz Leia, né, pastor Jéssica? Outras dizem Lia. É a mesma pessoa. Ele estava esperando por uma. Quando eu vejo essa situação de Jacó, não tem como eu não dar uma risada. Apesar do sofrimento ser grande. Porque ele esperava por uma, quando chegou lá tinha outra. Olha só como o homem era terrível. Só que Deus estava usando aquela experiência
para ele sentir um pouquinho na pele dele o que é ser enganado. Jacó, o nome dele diz o quê? Enganador. Usurpador ou enganador, né? É isso? Gostava de enganar. Geralmente os nomes naquela época eram o que mais caracterizavam as pessoas. Ele gostava de enganar. Só que Deus reverteu todo aquele quadro na vida dele e fez ele passar de enganador para ser... Eita! Misericórdia. De enganador para ser enganado. Trabalhou mais 7 anos, mas já ficou com Léa. Léa era a mulher dele, não dava para escapar mais não. Aí ele trabalhou mais 7 anos. Recebeu Raquel, que era a que ele amava, que era a mulher do seu coração, que era a dona do seu coração. Porém, quando ele juntou-se com Raquel, ele tinha um plano de ir embora. E o seu sogro pediu mais 7 anos de trabalho para que ele pudesse ir embora. Isso não é um sogro? Oh, meu Deus, eu vou mudar até o nome para não fazer uma estigma de sogro aqui. 21 anos da vida daquele homem, irmão. Chegou o momento da separação, irmão, em que Jacó e Labão iam separar o rebanho e as famílias. Olha, você já imaginou teu sogro fazendo isso contigo? Aleluia, né? Tem que ser muito crente mesmo. Jacó foi crente, viu? Jacó foi crente. 21 anos. Chegou o momento da separação. Era necessário passar por essa separação. Ele serviu o seu sogro por 21 anos, mas estava na hora de separar-se dele. Como teve o marco da revelação, teve o altar da revelação, este altar que eu li para vocês aqui no versículo de número 47, foi 46, né? 45. É justamente o altar que foi levantado em prol desta separação. Preste bem atenção no que eu estou falando. Um altar levantado em prol de uma separação. Tem hora na vida que nós devemos nos separar de algo ou de alguma pessoa. No caso de Jacó, apesar do seu pai ter o direcionado para lá, o tio dele ter sido uma bênção que ele trabalhou, tinha comida e criou família, para os planos que Deus tinha para a vida de Jacó, Labão não tinha mais espaço. Labão não tinha mais espaço. Olhe bem para cá, isso é muito sério. Tem certos tipos de aliança, de conserto, que nem foi feito aqui, que só faz a gente andar para trás. Tem certos tipos de pessoas que só nos se aproxima da gente para fazermos retroceder. Não retroceder na vida, porque Jacó estava rico. Não estou falando de coisa material. Estou falando de coisa espiritual. Estou falando retroceder nas graças, na presença de Deus. Como tem coisas que nos aproximam da presença de Deus, tem aquela que nos afasta. Tem hora que você precisa se separar destas coisas que está te separando de Deus. Tem que levantar esse altar da separação.
Você tem que pegar a pedra, buscar, pegar o azeite, derramar no altar, porque o altar com Deus só funciona com azeite. Jogar azeite nesse altar e declarar para Deus que você está abrindo mão de tudo aquilo que separa Ele da sua vontade. Tem hora que nós temos que abrir mão da nossa vontade. Tem hora que seja pessoas, seja alguma coisa, seja um objeto, seja até um desejo que está te afastando de Deus, em nome de Jesus Cristo, joga isso fora. Em nome de Jesus Cristo. Deixa isso de lado. Falo isso com a autoridade concedida por Deus. Deus, Ele tem propósitos nesse lugar. Deus, Ele tem propósito na sua vida. Mas você precisa, muitas vezes, abrir mão daquilo que está te prendendo e está te impedindo de chegar até Deus. Irmão, levanta a sua mão comigo nessa noite e diga assim: hoje eu desejo, ó Deus, abrir mão de tudo aquilo que me separa do Senhor, seja um desejo, seja um pensamento, seja um objeto, seja uma pessoa, que não haja nada entre mim e ti, Senhor, que eu possa, na verdade, viver na tua plenitude, do teu Espírito, da tua revelação, da tua vontade, do teu querer, da tua direção, de tudo aquilo que tu tens para proporcionar para a minha vida. Aleluia! Glória a Deus. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Nada nesta vida pode ser maior do que Deus. Nada nessa vida pode roubar o nosso coração. Nada, nada, irmão, nada. Essa separação foram marcadas por ameaça para que Jacó voltasse para os desígnios de Deus. Vou repetir, essa separação, ela foi gerada por ameaças. Leia depois esse capítulo e você vai ver. Só que isto foi usado por Deus para que Jacó voltasse para os desígnios do centro da vontade de Deus. Tem situações que nós passamos que é permissão de Deus. Olha aqui, ó, é permissão de Deus. É Deus te querendo de volta. É Deus de braço aberto esperando o retorno do seu filho. É mais ou menos isso que aconteceu aqui. O terceiro marco se encontra em 35 de Gênesis, capítulo 35, versículo 8, que diz assim: essa aqui, eu vou falar, hein? Esse aqui, misericórdia. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel. Olha onde que a mulher foi sepultada. Lá no pé daquele altar que ele erigiu lá com pedra, quando Deus se revelou para ele. Veja bem. Debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bacute. E apareceu Deus outra vez a Jacó. Olha para isso. Olha para isso. Preste bem atenção. Quem apareceu outra vez para Jacó em Betel? Quando Jacó estava levantando o segundo
Naquele lugar. Ele levantou outros altares, né? E diz assim: apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padarã, e o abençoou, e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, mas não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome de Israel. Agora vem, preste bem atenção nisso daqui para você entender. Esse marca o sepultamento do passado. Diga aí. Sepultamento do passado. Sepultamento do passado. Olha para o teu irmão e diga: sepultamento do passado. Sepultamento do passado. Você vai entender muito bem isso aqui, com duas explicaçãozinhas rápidas. Quem era Débora? Quem era Débora? Ama de? E quem era Rebeca? Não. Não responde Jacó, não. Deleta. Apaga isso aí. Era a esposa do seu pai, Isaac. Então Rebeca era quem? A sua mãe. Mãe, gente. Diga, Rebeca. Era mãe de Jacó. E Débora era ama. A pessoa que cuidava de Rebeca. Então, a Débora, ela cuidou de Rebeca e dos filhos de Isaac também, de Jacó e Esaú. Ela conhecia muito bem a situação de vida daquela família. Mas ela não conhecia de fora. Ela estava lá dentro. Ela conhecia muito bem o que estava acontecendo lá dentro. Ela sabia das qualidades e dos defeitos de cada um. Sabia das bem-aventuranças, como da podridão de cada um. Essa mulher ainda estava viva. Se você reparar bem, do capítulo 32 até o capítulo 35, Deus só entra em contato falando com Jacó. Jacó. Deus só o chamava de Jacó. Se você pegar do capítulo 32 até o 35, você só vai ver Deus chamando ele de Jacó. E por que Deus mudou o nome dele assim que fez o altar com a morte e o sepultamento de Débora? Assim que ele levantou aquele altar em Betel, quando Débora faleceu, ele pegou as pedras e foi debaixo do carvalho e levantou um altar naquele lugar. E quando ele levantou um altar em Betel, olha aqui, quem apareceu para ele? Quem foi que apareceu para ele? Deus. Deus. Novamente Deus aparece para ele. Muitos anos se passaram do 32 até o 35. Da primeiro altar que ele levantou em Betel, com este altar que ele levantou com o sepultamento de Débora. Por que Deus só mudou o nome dele depois que Débora morreu? Por que não mudou antes? Porque tem coisas no passado que precisam morrer para Deus mudar e transformar. Tem coisas no teu passado, no meu passado, que precisa morrer para Deus mudar o nome e transformar. Tem coisas que só Deus pode fazer. Débora conhecia a vida dele todinha. Deus podia até mudar o nome dele
Deus falou, quer saber de uma coisa? Os planos e as promessas que eu tenho para a vida de Jacó são necessárias, e para isso, Débora não pode viver. Foi Deus que não permitiu Débora prosseguir. Não foi desejo no coração dele, não. Não foi desejo da vontade do homem. Foi Deus que decidiu. Porque aquilo que está impedindo os propósitos de Deus na vida dele teve que sair e vai sair da tua vida também. Quem determina a forma, quem determina o meio, quem determina o caminho, quem determina o querer, quem determina a vontade, quem determina a diretriz é Deus. Aquilo que tem se colocado sobre a tua presença e a presença de Deus, Deus está falando nessa noite que não vai ficar de pé. Não vai ficar de pé. Quem vai entrar nesta causa vai ser Ele. Aleluia! Aleluia! Mas filha! Para se tornar Israel, Débora precisou morrer. Levante a sua mão para o céu. Eu já vou encerrar, já. Levanta a mão, olha. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Todo mundo tem uma Débora na vida. Todo mundo. Todo mundo. Feche seus olhos. Tanto que é verdade que você já até lembrou quem é já. Tanto que você já lembrou até quem é a pessoa já. Feche os olhos. O negócio aqui é espiritual mesmo. Feche os olhos. Eu estou aqui na autoridade concedida pelo Espírito de Deus. Deus está falando que chegou a hora de dar um basta nesta causa. Está chegando o momento em que Deus está levantando a manga para resolver a situação. É Deus que vai pôr a mão nesta causa. É Deus que vai entrar naquele lugar e naquele coração. A forma que Deus vai dar eu não sei, mas que a solução chegou nesta noite. Nesta noite Satanás não vai mais cantar, porque Deus vai colocar na tua boca cânticos de vitória, porque Ele não terá mais aquele enviado dos infernos para estar entre você e Deus. Hoje é a noite que Deus coloca por terra. Se você querer, levante a sua mão. Com teus olhos contemplará, com teus ouvidos ouvirá, e com teus lábios você testemunhará o que Deus fará em tua vida por esses dias. Porque quando Deus entra na causa, Ele entra para resolver. Ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Operando Deus, quem impedirá? Não se levantará mais calúnia Olha, ela, naquele serviço que estão te caluniando, Deus está falando, esta pessoa não se levantará mais contra ti, porque nesta noite é o chega de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é Pai. Deus é Pai. E é Pai de todos. Mas
Mas não mexa o filho das trevas com o filho da luz. Não mexa. Aqueles que estão mexendo estão procurando para si problemas. Ninguém está falando aqui de macumba evangélica não, viu? Nós estamos falando de Deus dar solução a uma perseguição e a uma calúnia que Deus transformou a sua vida, mas a pessoa ainda está falando do teu passado. Deus vai te reerguer. Deus vai te levantar. Mas primeiro ele vai dar uma limpada na área, sabe? Ele vai dar uma limpadinha que nem ele está limpando agora. Ele vai tirar, sabe, aquilo que está impedindo. Deus não tem mais tempo para ficar esperando vontade humana. Está na hora da vontade dele se formar, se realizar sobre a nossa vida. Está na hora de nós entendermos que estamos nos últimos momentos, nas últimas... Aleluia. E por último, irmão, nem vou prosseguir mais. O último altar que Jacó levantou foi com a morte de Raquel. Foi com a morte de Raquel. Porque Jacó amava a Raquel mais do que tudo. E tudo aquilo que tenta ficar no lugar de Deus não subsiste. Ame seu esposo, ame sua esposa, ame a sua vida, ame as suas filhas, seus filhos, mas eles não podem substituir o lugar. No coração de Jacó, Raquel estava acima de Deus. Foi necessário Deus ter que tirar Raquel para Jacó entrar no lugar que Deus queria. Foi necessário. Foi necessário. Nossa, mas Deus é tão sem coração assim? Não, ele não é sem coração. Ele deu muito tempo para Jacó mudar aquela situação. Repita assim: nada pode assumir ou ficar no lugar de Deus em minha vida. Seja meu esposo, seja minha esposa, seja meus filhos, seja minhas filhas, seja meus pais, seja quem for, nada pode tornar o lugar de Deus em nossa vida. Vou passar o microfone para o nosso pastor. Eu só queria pedir que você não vai ficar de pé. Não fique de pé. Feche os olhos. Nesse momento, quem entendeu a mensagem, quem ouviu o que Deus falou, quem reconheceu a voz do seu Criador, agora vai levantar um altar aqui nessa noite. Não me pergunte se é altar de revelação, se é de separação, se é de sepultamento ou se é de morte. Não sei. Não sei. É você e Deus. Vocês querem orar? Vocês querem levantar o altar? Mas tem que derramar azeite no altar, hein? Altar seco. Não vai não. Deixa para lá. Feche os olhos então. Só quem necessita mesmo, quem não precisa, fica em paz, viu? Quem não precisa, fica em paz. Também não peca no seu coração, que está no horário certinho. Eu já estou passando para o pastor. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu não vou orar por você, não. Você vai orar, falar com Deus. Quem vai orar é você nessas horas. Tem altar que a gente derrama lágrimas. Tem altar que além das lágrimas tem que ter o azeite.
Porque altar sem a presença de Deus não é altar para Deus. Deus já falou no que vai trabalhar na tua vida. Deus já revelou o que tinha para te revelar nesta noite. Mas agora é a hora de você estar entrando na presença do seu Deus. É a hora de descer. É a hora de se inclinar. É a hora de repousar na presença de seu Deus. É a hora de você pegar essa pedra que está embaixo de você, montar este altar e começar a derramar azeite sobre este altar. Começa a derramar azeite. Começa a colocar sinceridade. Coloca amor neste altar. Coloca neste momento com humildade, humilhação. Coloca Deus no lugar que Deus é soberano. Deixa Deus entrar na tua vida nesta noite. Porque este altar que está se levantando em tua vida, ele vai te acompanhar para dentro do teu lar. Ele vai com você dentro do teu trabalho. Ele vai estar com você até dentro de um buraco se você cair. Vai estar com você até num leito de morte se for necessário. Porque Deus não abandona os seus filhos. Deus não abandona os seus escolhidos. Deus não abandona o seu chamado. Deus não abre mão daquele que Ele derramou sangue para que pudesse estar aqui nesta noite. Satanás tentou, lutou, espraguejou, pulou, deu pirueta, para que você não pudesse estar nesta noite fazendo o que está sendo feito. É descer na presença do teu Deus, é saber que quem tem que ser, você está, que é na presença do Pai. Sim, este Pai que tem cuidado de você, tem te guardado, tem te protegido e tem te levantado nesta noite. Então, quando você está derramando azeite neste altar, Deus está te concedendo autoridade no teu chamado. Ele está concedendo novamente, sim, dons, talentos para a tua vida. A tua história não acabou. Ela não está nem no começo do fim. Aleluia. Aleluia. Nós somos merecedores, Pai. É teu amor, é tua misericórdia, é tua graça. Tu é o companheiro fiel. Marcas que criam, que geram marcos permanentes. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, quando vão louvar a Deus por essa boa palavra, diga amém.